Olá galera, tudo bem? Estourou aqui, mas está tudo ótimo. Beleza. Sejam bem-vindos, a gente está aqui no Lifestyle Sem Limites, é um podcast para amigos que realmente têm um estilo de vida em comum e que buscam um estilo de vida como sua essência. Então hoje nós temos aqui dois convidados incríveis, né, que fazem parte do meu estilo de vida, fazem parte da minha essência, que é o jiu-jitsu, que a gente pratica junto, mas a gente não vai estar só falando sobre jiu-jitsu, vamos estar falando sobre vários outros assuntos. Então, inicialmente eu queria apresentar aqui o Arlon, né? Que está com a gente, já está comigo na minha vida desde o primeiro treino de jiu-jitsu. Meu primeiro treino foi com o Arlon. Realmente foi incrível. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, o que você faz, como é que você conheceu a arte suave e de profissão, como é a sua carreira profissional. Bom, o primeiro ponto a arte suave ela entrou na minha vida mais ou menos em 2009, 2010 e ela entrou por um acaso, né? Antes da arte suave eu fazia MMA também com o mesmo professor, o professor Mikito. E por circunstâncias da academia, ela acabou encerrando a turma. E eu decidi, para não ficar sem fazer nada, fazer arte suave. E aí passaram aí praticamente seus 12 anos de arte suave. E nesse meio tempo, aprendi muito. Não só a questão emocional, mas também as técnicas. E isso para mim foi algo que mudou a minha vida. Desde a primeira aula que eu tive até a última. E cada ano que se passa entram novas pessoas. Entrou aí o senhor Rafael também. E a gente iniciou quando a gente fez o nosso primeiro treino. O homem tinha muita força. Estava na faixa roxa, eu lembro como se fosse hoje. Uma força absurda, você segurou na guarda ali durante exatamente 1 minuto e quando eu tinha morrido em 1 minuto, você falou, agora eu vou começar. Assim mesmo no treino. Eu falei, meu irmão, se agora vai começar, ainda faltam 4. Justo. Então, o jiu-jitsu ele me trouxe grandes pessoas, grandes amigos e me ajudou na minha vida profissional também. Tá? Arlon, como? O jiu-jitsu ele modifica as pessoas no bom sentido. Tá? Me trouxe clientes através do jiu-jitsu, me trouxe parcerias através do jiu-jitsu e mudou a minha forma de trabalhar dentro do meu escritório. Hoje eu sou um empreendedor contábil, tá? Tenho um escritório onde eu atendo uma gama muito alta de clientes. E esses clientes, alguns deles são dos nossos halls de amizade que são ligados inteiramente ao jiu-jitsu. Tá? Então, e ao longo desses anos, graças a Deus, eu venho cada vez galgando mais esses novos clientes através do jiu-jitsu também. E hoje meu escritório não é mais somente o Arlon, quando iniciou lá praticamente em 2010 também. Tá? Hoje é o Arlon e mais 10 pessoas. Então, deu uma reviravolta muito grande através do jiu-jitsu. Claro que eu tenho clientes que são externos, que não são da área do jiu-jitsu, mas eles contribuíram para isso, através justamente mostrando o bom trabalho, graças a Deus, que eu estava fazendo com eles. Eu usei eles como marketing para mim crescer com esses outros clientes. Tá? Então, através do lifestyle, né, que é a prática da arte marcial suave, você utilizou o network ali que a gente tem, né, da amizade, do pré-treino, do pós-treino, aquela conversa de resenha, para poder alavancar os seus negócios e atrair clientes. Isso. As pessoas acabavam chegando a você e ali o poder da indicação trazendo mais clientes e assim crescendo. E nós temos também aqui outro mestre, né, o Arlon, que se diga de passagem, foi agraciado também a faixa preta do jiu-jitsu, hoje é mestre de jiu-jitsu. Parabéns, é uma honra estar treinando com o senhor desde a faixa roxa. Hoje já fazem um pouco mais de 5 anos, já vai para 6, passa rápido, né? E temos aqui também o mestre Fernandinho, para nós, DJ Nando, né?
Então a gente queria saber também um pouco da sua história dentro do jiu-jitsu e dentro da área profissional. Bem, eu comecei no jiu-jitsu em 1992. Nossa. 1992. E eu comecei porque eu já era DJ, né, aqui em Belém, naquela época. E eu fazia uma casa noturna aqui em Belém, eu era DJ de uma casa noturna. E até por uma questão de defesa pessoal, na época, eu resolvi treinar jiu-jitsu. E em 92, quando eu comecei, eu comecei numa academia que já não existe mais, uma antiga academia chamada 122. E era o mestre Ricardo Holanda que dava aula lá, junto com o mestre Alexei. E aí, o tempo passou, eu segui o mestre Alexei, né? Me tornei faixa preta em 2007, se eu não me engano. E de lá para cá o mestre Alexei viajou para os Estados Unidos, né? E eu segui o mestre Mikito, o mestre André. E aí de lá para cá foi isso, jiu-jitsu sempre. Me afastei um pouco lá da academia do Mikito durante 2 anos, voltei recentemente para lá. E no jiu-jitsu é aquele lance da família, né? Que você acaba criando uma família. Para quem não sabe também, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de segurança do trabalho, não tem muito a ver com o que eu faço hoje em dia, mas eu trabalhei durante alguns anos, mais da metade desse tempo depois de formado, sempre como engenheiro e tal, mas eu sempre fui DJ, antes de ser engenheiro eu sempre fui DJ. E nunca larguei o lance de fazer evento, de estar em evento, de viver esse lance de jiu-jitsu e ser DJ. E lá no jiu-jitsu, é incrível, né? Como o jiu-jitsu ele tem esse poder de chamar as pessoas e da gente encontrar, fazer novos amigos. E eu conheci várias pessoas que aproveitaram, né, desse conhecimento que eu tinha e me chamaram para trabalhar com eles. E até hoje isso ainda continua acontecendo. Sempre tem um amigo que está precisando de fazer um evento, de fazer qualquer coisa relacionada... Uma consultoria dentro dos eventos. Consultoria dentro dos eventos. Eu mesmo fui um desses, né? Verdade. A gente precisou montar a estrutura do Kite Point. Pois é, e aí a gente, com esse lance da amizade, né, você se presta para ajudar, porque o jiu-jitsu é isso, é você, quando você começa a crescer lá dentro, você se torna uma pessoa assim, mais aberta, mais com aquele sentimento de querer ajudar o próximo, tá entendendo? E nisso veio as amizades, vieram as conquistas e também os trabalhos, enfim, muita coisa rolou durante todos esses anos ali que o jiu-jitsu trouxe para mim. Interessante, e isso já fazem 30 anos. 30 anos. 30 anos. Você sabe, só lembrando aqui uma coisa que eu acho interessante, eu era estagiário de engenharia, do segundo ano de engenharia da SESPA, desculpa. É da SESPA, Secretaria Estadual de Saúde. E eu me lembro benzinho quando eu paguei a matrícula do jiu-jitsu, foi com o meu primeiro salário de estagiário de engenharia da Secretaria Estadual de Saúde na época, né? Eu peguei o dinheirinho ali e fui e paguei a primeira mensalidade. Muitas histórias, né? Muitas histórias. Quem vê a gente falar de jiu-jitsu assim com essa paixão, não imagina o que acontece de fato ali, né? Pensa que é só porradaria e não tem nada a ver. Falando um pouco sobre como eu comecei, né? 39 anos de idade, eu fui fazer exames, minhas taxas estavam completamente alteradas, isso é muito normal, né? Hoje em dia, as pessoas sedentárias. E cheguei à academia, porque morava próximo, procurei a academia mais próxima para fazer alguma atividade física. Nunca gostei de malhar, mas soube que lá tinha um MMA e tinha um jiu-jitsu.
E aí eu conheci o mestre Piquito, fui fazer aula experimental, meu primeiro treino aí pela frente, mestre Arlon. E se passaram 5, vamos fazer 6 anos agora, 20 quilos a menos, vocês treinam com isso foi visível, viu? 20 quilos a menos. Realmente consegui hoje rolar, fazer alguns rolas e ter a autoestima melhora, a resistência melhora, a forma de lidar com as pessoas melhora, porque você passa a ter autocontrole, mesmo autocontrole que você está ali dentro da atividade física, e isso realmente é incrível. Algumas competições, muita resenha, muitas confraternizações, que isso são temas à parte, e a gente tem realmente a oportunidade de fazer um network incrível e estar com pessoas formidáveis. Muito obrigado a vocês por fazerem parte da minha vida, da minha história no jiu-jitsu, né? E faço votos que seja agraciado aí muitos anos ainda pela frente para todos nós e com muito jiu-jitsu. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre lifestyle, né, estilo de vida e sobre empreendedorismo. Então vou começar com o Arlon. Arlon, onde foi essa virada de chave, onde você decidiu fazer contabilidade? Você já falou que há 10 anos atrás, quando começava o jiu-jitsu, você começou a dar assessoria no nível contábil, né? Então essa virada de chave foi de fato aí há 10 anos atrás. Como foi isso para você? Qual foi o seu maior desafio para começar e como que você resolveu esse desafio? Olha, na verdade a contabilidade para mim ela começou a ter um estalo em 2007, foi quando eu iniciei a faculdade. Até então, em 2007, eu não queria fazer contabilidade, eu queria fazer engenharia ambiental. Por quê? Eu venho do interior e ambiental era o mais ligado à minha cidade. Então, eu acabei, em um certo momento, tendo esse estalo em relação à engenharia ambiental, só que acabou que não deu certo. Então, eu fui para o plano B, que seria, como eu gostava de cálculo e tudo mais, eu peguei e fui para a contabilidade. E iniciei em 2007, na Faculdade Ideal. Lá em 2007 mesmo, eu já consegui um estágio em uma empresa de construção civil. E nessa empresa de construção civil eu fui galgando todos os cargos possíveis lá dentro. Comecei com estágio, depois fui para administrativo, depois eu fui para controladoria, assumi o cargo de controller. Após isso eu fui para gerente financeiro. Então eu vi que ali já não era mais o suficiente para mim. Foi quando deu estalo para mim seguir, vamos dizer, carreira solo e abrir um escritório de contabilidade. E nesse meio tempo aí que eu estava dentro da empresa, eu montei um escritório de contabilidade com apenas um cliente e um estagiário. Porque como eu tinha praticamente dedicação exclusiva na empresa onde eu estava, eu precisava de alguém que me auxiliasse. Então, abri as portas com apenas um estagiário. Isso aí mais ou menos em meados de 2010. E a partir daí, após as portas abertas, a gente começou a trabalhar a questão de captação de novos clientes. Foi também a época que eu iniciei o jiu-jitsu. Iniciei o jiu-jitsu, inclusive com o primeiro contrato que foi o Marcelo da barbearia, no jiu-jitsu, né? E a partir daí foram a cada 2 meses um novo cliente, às vezes demorava no mês seguinte eram 3, 4 clientes. Então eu cheguei a um patamar onde praticamente todos os clientes do jiu-jitsu, todas as empresas do jiu-jitsu, eu sou praticamente contador delas. Então eu dei um boom aí praticamente entre 2014 e 2015 em relação à captação de novos clientes ligados ao pessoal do jiu-jitsu, tá? E nesse meio tempo, de 2010 para até 2022, fui me adaptando, fui melhorando cada vez mais no meu escritório. A partir da segunda empresa já contratei uma nova pessoa para dedicação exclusiva. E mais ou menos em 2015 eu resolvi me desligar totalmente da empresa onde eu trabalhava. Você considera que esse foi o seu maior desafio? Se desligar da empresa que te dava o certo para ser empreendedor? Fui chamado de louco. Seja bem-vindo ao mundo dos loucos. Os loucos empreendedores que são donos do seu destino. E assim, quando eu decidi realmente sair
dessa área, da área de seletista, que na verdade já não era mais seletista, já era PJ devido ao valor que eu já recebia, era um valor que para mim era o suficiente para mim aproveitar, constituir patrimônio, mas não era isso que eu queria. Eu queria muito mais do que apenas chegar todos os dias no mesmo local de trabalho, trabalhar, executar o serviço e acabou. Eu não me adequo a essa forma de trabalho. E a partir daí fiz essa mudança, fui chamado de louco, mas com o tempo a loucura se tornou em realidade e praticamente hoje eu posso te dizer que os que me chamaram de louco lá atrás praticamente são os que hoje eu faço a contabilidade. São seus clientes. São meus clientes. E foi vamos dizer, foi uma sacada, uma loucura que para mim não tinha um momento de errar, tinha momentos apenas de acertos. E eu depositei todos os meus conhecimentos em cima desse sonho. E a cada dia é uma conquista, a cada dia é uma luta, para justamente continuar empreendendo cada vez mais. Incrível, incrível. Eu costumo dizer para as pessoas, eu estou há 25 anos, esse ano completando no mercado imobiliário, e as pessoas me perguntam muito como começar. Esse começar que você fez lá atrás, de pegar uma grande empresa que te deu a possibilidade de passar em diversos departamentos, acumular experiência para depois se empreender. E eu costumo dizer o seguinte, se você quer começar e você ainda não sabe por onde, procura um grupo que vai te dar estabilidade, uma Sim. empresa. Eu, dentro do mercado imobiliário, eu falo, procure uma grande imobiliária que ela vai te dar suporte, ela vai te dar treinamento, ela vai te dar um norte, ela vai te dar diretrizes para que você comece a fazer o que precisa ser feito da forma correta. Para quando você tomar essa decisão, que é a decisão dos loucos, de ter o seu próprio negócio, você erre menos. Não é obrigado a você começar errando. O erro é consequência, mas o que você vai fazer com o aprendizado desse erro é que vai gerar resultado. Então eu costumo dizer muito isso. Mas vamos lá, mestre Fernando, Nando. Como foi essa virada, né, de chave para você sair da engenharia? Eu já sabia, né, disso. Eu acho que a maioria que treina com a gente não sabe que você é engenheiro. Para trabalhar com entretenimento, qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa mudança de chave, que muitas vezes as pessoas podem também ter te chamado de louco lá atrás, e como foi que você lidou com isso? Assim, na verdade, eu acho que eu posso confessar aqui para vocês que eu sempre fui DJ, né? Sempre, desde os meus 16 anos, eu sempre fui DJ. A engenharia, ela surgiu na minha vida porque era aquele lance de querer mostrar, até para a família, tá entendendo? Que eu podia me formar, enfim. Mas a música, ela me atraiu com mais profundidade. E a partir daí, eu sempre busquei melhorar esse processo, né, de ser um discotecário, né, de qualidade. Sempre fui atrás disso, sempre. Perfeição, né? Sempre buscando a perfeição, sempre. E ao longo de todos esses anos, o que mudou, o que me fez levar mesmo, foi a paixão. A paixão pela música, pelo lance de querer discotecar, de querer ver o público feliz, tá entendendo? De ver a pista de dança bombando, das pessoas saírem, por exemplo, entrar numa festa, tá com uma perspectiva de uma coisa e de repente sai assim, agradecida porque estava brincando, se divertiu, foi para ali, né? e viveu aquele momento e saiu realmente feliz dali. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, realmente a gente faz com esse brilho nos olhos, né? Com prazer. Ouvindo a narrativa de você falar o que é o seu trabalho, para mim já deu vontade de se divertir. Pois é, e olha, para te teres ideia, ainda agora eu estava em casa, esse domingo agora eu estava tocando, né, num novo local que eu estou fazendo aqui em Belém, e aí eu geralmente busco coisas novas,
sabe? Eu gosto de trabalhar com música antiga também, mas as coisas novas, as coisas bem feitas, bem acabadas musicalmente, sabe? Que tu sente aquela essência, aquela força mesmo da música, aquela vibração, é disso que eu estou atrás, é disso que eu vou atrás, eu quero isso, porque quando tu joga essa música na pista, que tu sente que a plateia vibrou, gostou, se sentiu bem com aquilo, aí tu diz, não, essa daí é a boa. Essa daí... Ali você se realiza? Muito. Nossa, pra mim... Muito mais do que o dinheiro. Na verdade, o engenheiro é a profissão dos sonhos, né? Mas que, com o passar do tempo, ela não me preencheu. Entendeu? Você precisa se sentir bem numa coisa. Aquele sonho do capacete branco, né? Pois é. Entendeu? Então, imagina só, a gente está aqui falando sobre lifestyle, né? Sobre empreendedorismo, cada um dentro de um setor, mostrando que é possível. Com certeza. Né? A gente segue, tá aí há tanto tempo na pista, de fato na pista de dança. Tá aí há quanto tempo já trabalhando no setor da parte contábil, que é uma base. Eu queria falar agora sobre um ponto que é importante para todos nós que pretendemos ter um estilo de vida, mas que quer empreender. Como começar hoje a empresa? Eu vejo muitas as pessoas falando, eu quero abrir, não sei como. Será que o caminho seria um MEI, uma simples nacional, um microempreendedor individual? Né? A gente entrando, o que é a MEI? Né? Para a maioria das pessoas entenderem, e qual o próximo passo depois da MEI, falando sobre contabilidade. Olha, a MEI nada mais é do que uma atividade autônoma legalizada pelo governo. Então, o cara está sozinho ali e quer começar a trabalhar. Ele quer começar a trabalhar e ele precisa ter nota fiscal, ele precisa contribuir um pouquinho para o INSS, o MEI é a solução para ele. Mas a pessoa ela tem que tomar muito cuidado no tipo de atividade que ela vai fazer. Nem todas são possíveis de ser feitas, isso, né? Nem todas podem ser encaixadas no MEI. Então, o primeiro ponto para que você saiba qual tipo de empresa melhor se adequa ao seu negócio, seria um plano de negócio. Você fazer um plano de negócio, para que nesse plano de negócio, eu estimo que nesse plano de negócio eu vou faturar mês a mês um valor X. Eu quero trabalhar com corretagem. Corretagem, eu posso ser do simples, tá, mas quanto é que eu vou faturar? Vou faturar 500 mil mês, 1 milhão mês, 1 milhão ano. Então, tudo isso tem que ser botado na ponta do lápis nesse plano de negócio para que a pessoa saiba qual realmente vai ser o tipo de tributação que ela vai ser, se ela vai ser, vamos dizer, uma simples nacional, lucro presumido, ou até mesmo um lucro real, que são empresas maiores. Mas primeiro ela precisa ter um estudo antes de fazer qualquer coisa. Porque é muito comum hoje você abrir uma empresa e essa empresa daqui mais alguns anos você pura e simplesmente fechar ela porque não atingiu o que você quer. Entendeu? Então o primeiro ponto estude um pouco sobre o mercado, sobre o que realmente você quer, para que em cima disso você faça uma devida qualificação em relação ao tipo de tributação que ela melhor se adequa. Entendeu? Sem isso, você vai abrir uma empresa e vai ter mais, ao invés de ter uma receita, você vai ter problemas. Ter dor de cabeça. Eu dentro dessa escalada empresarial, a gente costuma muito fazer plano de negócios dentro do Canvas, que é a proposta de valor. Uhum. E aí a gente coloca vários fatores ali. Fatores de mercado, concorrência, qual a lucratividade da venda do produto ou do serviço e qual a pretensão. E quando eu ouvi falar lá atrás, qual a sua pretensão de ganho? Porque quando você não tem nada, nenhum negócio, é a primeira pergunta que um gerente vai fazer, por exemplo. Tá bom, você não está ganhando nada, mas qual a pretensão de ganho? Você só sabe disso fazendo um plano de negócio. Sim. Uma previsão. Não é que seja assertivo, mas é uma previsão. Então isso vai definir. Quais são as características hoje do MEI? O que ele recolhe de imposto e quais são os seus direitos? Olha, o MEI ele recolhe hoje um valor muito baixo
Por exemplo, você vai abrir uma empresa que vai trabalhar com revenda de produtos. Então, dentro do MEI é mais ou menos aí uma taxa de R$ 62. Ok. Dentro dele ele tem INSS, ICMS, PIS, COFINS, contribuição social. Significa, o INSS, se ele tiver algum problema, ele consegue, por exemplo, pegar um benefício? Consegue. Ele consegue dar entrada no benefício auxílio acidente. Que é o que a gente não quer, ele falece, então o familiar dele, a esposa ou até mesmo o filho que é dependente dele consegue dar entrada no INSS, tá? E aí mudando um pouquinho, ao invés do empreendedor, a gente tem uma empreendedora. A empreendedora, ela engravidou no período que ela tem que cumprir um período de carência de mais ou menos, se não me engano, 6 meses. 6 meses. Então, se ela engravidou nesse período que já passou a carência, ela consegue dar entrada no licença maternidade. E ela recebe do governo durante o período que ela está dando assistência ao filho. Isso. Nossa, eu não imaginava isso. Eu também não sabia, por isso a consultoria. Então, ela acaba tendo um planejamento tributário, abrindo o MEI, empreendendo e, assim, às vezes é planejado e às vezes não é uma gravidez. Então ela consegue realmente... Mas ela vai ser assistida por estar com a empresa MEI aberta. Sim. E estar recolhendo algo em torno de R$ 62 mês. O que, agora, um detalhe fundamental. O MEI, ele é aberto e ele, mês a mês, ele é gerado uma guia para você pagar. Se você, por um acaso, acontecer um acidente, ou um falecimento, ou uma gravidez e você não está em dia com o MEI, você não consegue ter o benefício. Não consegue também ter. Então você tem que estar em dia. Está em dia. Não adianta chegar lá, engravidei, aí vou pagar tudo que está devendo para trás que não vai funcionar. Não vai funcionar. Perfeito. E em que ponto que a gente sai do MEI para o outro estágio? Para uma empresa mais robusta, onde você vai estar ali no Simples Nacional ou no Presumido, por exemplo? O MEI ele tem um limite de 81 mil mês, ou 81 mil ano, tá? Bateu então, 81 mil em 12 meses, você já está automaticamente fora dessa faixa? Não, ele dá um percentual de 20%, para que se por acaso você ultrapassar esses 20% além dos 81 mil, você é excluído do MEI automaticamente, tá? Então, chegou no final do ano, você fez a sua declaração toda certinha, tinha lá 100 mil. Então aí praticamente você já recebe a cartinha lá logo na mesma hora que você faz a declaração. Você é graduado ao próximo nível empresarial e fiscal. Aí o MEI ele tem alguns outros benefícios. Você não precisa ter alvará de funcionamento. Nossa, isso já é... Então já é um custo a menos, tá? Você não precisa ter certificado digital do MEI, porque se você vai emitir uma nota fiscal de material, você faz o cadastro na Cefa, você não precisa de certificado. Na prefeitura você não utiliza certificado, então é menos um custo. Você não tem custo certificado, você não tem custo com alvará. É claro que tem algumas atividades, tá? Que pelo fato delas serem uma atividade um pouquinho de risco, que seria, vamos dizer, estética, você tem que ter um alvará de funcionamento devido ao risco o grau de risco da atividade. Isso, mas o custo do MEI ele é muito mais barato do que uma empresa normal. Então, mas a gente está falando aí que se ele tiver algo em torno de 8 mil mais ou menos de renda mensal, ele ainda está ali naquela faixa do MEI. Ele tem que estar na média de 6 mil mais ou menos. 6 mil. Mas 6 mil já é uma renda razoável. É óbvio que todas as outras formas tributárias a gente vai fazer aqui um podcast, vamos estar juntos só falando sobre empresas, tributos, porque eu sei o quanto é detalhado isso. A gente, por ser aqui uma imobiliária, por ser uma empresa, a gente tem a empresa no lucro real. Então, uma no lucro real, outras são SCP, que são Sociedade de Cota e Participação, e outras são SPE, Sociedade com Participações Específicas. Então, a gente entende o quanto é complexo e o quanto é bom, na verdade é assertivo, escolher o modelo de empresa correta. Sim. Porque se você erra na hora de planejar, você fatalmente está planejando para errar. Então a gente entendeu isso lá atrás com a dor de pagar imposto demais. E um contador como você chegou a nós na época e falou, olha só, se você mudar o sistema tributário que você está, você consegue economizar até 20% de imposto. 30%, 100% do que a gente pagava. Então isso aí foi uma revolução para a gente.
E às vezes as pessoas não entendem, quando a gente fala sobre consultoria, sobre planejar com um plano de negócios, o quanto é importante a gente conversar com o contador antes de abrir a empresa, relatar o que você quer fazer, relatar qual é o seu plano de trabalho para que ele te oriente da forma certa para você não errar. E o quanto quando a gente fala de consultoria, eu lembro, Fernando, quando a gente foi montar o som lá do negócio da gente, que é o hostel, a escola de kitesurf, falei, poxa, eu não entendo de som. Eu vou procurar o Arlon, que é contador, para falar de som? Não, vou procurar aqui um especialista dessa área. E as pessoas teimam. Eu, para poder aprender a empreender, eu não pergunto para uma boleira, não desmerecendo a profissão, mas porque ela vai me ensinar a fazer bolo. Mas, de repente, abrir a empresa, eu tenho que perguntar para o contador, que é a forma mais certa, que é a forma mais correta. Então, é isso que eu entendo hoje. A gente tem que buscar conhecimento com as pessoas que detêm o conhecimento. Porque a gente insiste em perguntar para o melhor amigo, ou para o colega, ou para o tio, ou para a tia, e talvez não venham as melhores orientações. E olha que são pessoas que nós amamos, mas não tem nada de errado nisso. Só que elas não vão saber dar informação da forma correta que a gente precisa saber para poder levar adiante o nosso sonho, o nosso negócio. E, Fernando, vamos lá, vamos entender um pouco sobre como empreender dentro dos eventos, dentro desse mundo do entretenimento, né? Que a gente sabe que os eventos são algo formidável, mas eu acredito que seja tão dificultoso, né, levar algo adiante quanto qualquer outro negócio. É verdade. Nesses últimos meses, com relação à questão da pandemia, o negócio foi terrível para a gente. Para quem trabalha no setor de eventos, e aí eu falo isso como um todo, não só o lance do cara ser DJ, tá entendendo? Mas a pessoa que é decoradora, a pessoa que é fotógrafa, a pessoa que mexe com locação de equipamentos. São vários segmentos que foram abalados e que tiveram que parar mesmo. Pararam, literalmente pararam. Eu sei de histórias aí que, poxa, tristes. Como foi se reinventar assim? Olha, na verdade eu acho que não foi uma reinvenção, entendeu? A palavra não é essa. Eu acho que você que ficou parado esses 2 anos, praticamente 2 anos parado, a energia estava tão acumulada, certo? Porque a gente não conseguia fazer nada, não podia fazer nada, né? Que quando os eventos voltaram, a coisa fluiu, entendeu? E agora, mas só que fluiu de uma forma gradativa. Primeiro começou um eventozinho aqui, começou um outro ali, e aí foi acontecendo até que houve aquela liberdade, né, para se fazer eventos novamente, e aí a coisa explodiu. Lógico que tem que ter segurança, a questão do Covid ainda está presente nessa área, em tantas outras áreas, né, e você precisa ter aquele cuidado, certo? Maravilha. É um cuidado de prevenção mesmo. De prevenção. Né? Se prevenir e estar preocupado com isso. Hoje, se fosse para começar, uma dica para quem quer começar, eu gosto muito de falar com jovem, né? Porque nós um dia fomos jovens. Estávamos lá no início sem o norte. O que você diria para o jovem que quer começar a ser DJ hoje? Qual o caminho trilhar? Bem, primeiro ele precisa entender o que ele quer. Porque ser DJ, você tem vários segmentos, entendeu? Do lance de ser DJ. Você pode ser DJ de house music, você pode ser DJ digamos assim, coisas nacionais, né? Então você precisa saber... Qual o público-alvo que você quer atingir? Isso. O que tu queres atingir? Maravilha. Se você vai ser DJ para casa noturna, se você vai ser DJ de eventos, ou você pode ser tudo. Entendeu? Você pode fazer para todos esses segmentos. Imagino que seja bem mais complexo. É muito mais complexo. Não está segmentado, né? Porque quando você é um DJ assim como é que diz, de vários estilos,
você precisa ser um cara completo em todos esses estilos. Então, é mais difícil. Muita perfeição, né? Isso, que você tem que justamente. buscar. Maravilha. E, Arlon, e você? O que você diria para quem quer começar agora no mercado, sendo contador, se formando em contábeis, etc.? Qual o rumo que você daria para essas pessoas? Olha, o primeiro ponto, eu falaria para essas pessoas que o contador do passado não existe mais. O contador do passado que guarda livro, que guarda, que faz balancete, que faz balanço, que apenas se preocupa em entregar o imposto, entregar a folha de pagamento para o cliente, isso não existe mais. Ele tem que ser aquele contador consultivo, o contador que inova a cada ciclo, tá? Então, o primeiro passo que esse contador novo ele precisa ter é inovação, pensar na inovação. Ele pensar em empreender no negócio contábil, não apenas como que eu sempre levo isso para os meus clientes, é que no meu primeiro trabalho, o dono da empresa ele virava para o contador e falava: você não trabalha para mim, você trabalha para o governo. Ah, mas por que você trabalha para o governo? Porque você só trabalha com a geração de imposto para o governo. Você me faz pagar imposto para o governo. Então você não é meu funcionário, você é do governo. Ele é simples e objetivo. Então, não existe mais essa função. Se você pensar dessa forma, você vai ser um contador fadado ao erro. Não vai se posicionar de forma correta ao mercado. Então, a minha dica fundamental para isso é ele procurar inovação. Ele ser um contador mais consultivo, ser um contador parceiro. O empresário ele não quer mais aquele contador que só entrega aquela demanda lá para ele e acabou. Não, o empresário ele quer um contador que ajude ele no seu dia a dia. Seja numa análise de um balanço, um fluxo de caixa, seja numa análise de um crédito, se é bom ou se é ruim. Então, ele tem que sair da zona de conforto dele, que é o que a faculdade passa, tá? Que é o fechamento de balança, é um razonete, é uma auditoria, é um fechamento de uma contabilidade agropecuária. Então, ele tem que fugir desse cenário. Ele tem que fugir de um cenário que ele abrace o empresário e caminhe junto com o empresário. Maravilha. Então, ele não pode, de maneira alguma, abrir um escritório, encher a parede de livro e falar: eu sou contador. E achar que isso basta. Hoje não. Hoje então, você não tem que estar atualizado. Sim. E prestar consultoria aos seus clientes. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim, reta final, 3 minutos finais. Gostaria de agradecer a todos os dois que estão presentes conosco. É uma honra estar aqui no Lifestyle Sem Limite com vocês. E queria abrir, porque a gente vai deixar dentro da descrição, né, do vídeo, o Instagram, Facebook, para que as pessoas possam localizar vocês. Então, qual o seu Instagram, Arlon, e qual o seu, Fernando, para que as pessoas possam achar o grupo empresarial de vocês? O meu Instagram profissional ele é AMS Consultoria Empresarial. Ótimo, então, ótimo. Digitando isso aí, já conseguem localizar lá. O seu nome? @DJ Fernando Azevedo. Pressão pura, ele já mete logo, já mete a voz, né? E agora é o momento jabá. Então a gente tem aqui um patrocínio da ePoints, que é um clube de férias, onde você pode se hospedar a partir de R$50, tanto em Salinas quanto nos Lençóis Maranhenses. Então também vai lá na descrição para procurar saber mais e entender como se hospedar com a ePoints. Então, forte abraço a vocês, esperamos tê-los individualmente, né, para a gente falar especificamente de cada setor, porque a gente sabe que a gente tem mais de 1 hora para falar de cada setor, para poder sermos pontuais, falarmos com aquele público que tanto precisa ouvir sobre cada segmento. Forte abraço, fiquem com Deus, que Deus ilumine vocês na rota de vocês e no caminho. Amém. Amém.